O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco. 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 85996535770. Olá, você está na 12ª temporada da Reconnect. Problemas espirituais e suas causas. Você sabe o que é? Quais são as causas de problemas espirituais? O que são problemas espirituais? Parte 2. Fica aí. Olá, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura Roberto Leão, 5 anos de programa, mais de 500 horas de programação sobre espiritualidade leve, laica e plural na TV aberta do Olá, Brasil. Bernardo. Olá, galera. Vida Longa Reconnect. Vida Longa. Pelo que eu andei pesquisando, a última pesquisa, nós ainda somos o único programa sobre espiritualidade laica e plural da TV aberta no Brasil. Então, bate aqui, show de bola, é nóis. Então, seja muito bem-vindo novamente à Reconnect. Nós vamos falar hoje sobre problemas espirituais. A gente vem falando, como eu falei no programa anterior, há 5 anos a gente vem falando sobre algumas técnicas de cura, terapêuticas, religiosas e tudo mais, históricas, antropológicas, filosóficas, medicinais, psicanalíticas. A gente já falou com psiquiatras, psicólogos, espíritas, padres, Hare Krishna, evangélicos das mais diversas, terapeutas das mais diversas técnicas. Mas vamos para o básico. O que são problemas espirituais, né? Por que eles acontecem? Quais são as causas? Quais são as consequências? Como tratá-las? Para isso, a gente convidou 2 pessoas, dois amigões nossos aqui, que já vieram individualmente aqui no programa falar sobre outros temas. Eles são dirigentes do Instituto, hoje é o Instituto Ohana, aqui em Fortaleza, Ceará, mas é para além de qualquer fronteira, né? Então, eles já fizeram palestras em outras partes do mundo e tudo mais, fizeram vivências em outras partes do mundo. E a gente convidou os 2 para falar sobre esse assunto, que é Robson Soares e Marcos André. Então, bem-vindo de volta, não, se não for embora, né? Mais uma vez, bem-vindo. Vamos para a parte 2, exatamente. Parte 2. Se você perdeu a parte, é muito importante que você entenda a parte 1. Então, se você perdeu o programa da semana passada, não vacila, vai lá no nosso canal do YouTube, Reconnect Brasil. Você vai lá na busca, põe Reconnect Brasil, e vai ter lá todos os programas, tá? Em ordem cronológica, na íntegra, sem cortes, sem nada, tá? Então você assiste e aí você vem assistir esse programa. Então assiste depois, vai fazer as suas ligações mentais lá com a edição 1, tá? Os meninos. Antes da gente acabar o programa anterior, a gente falou um pouquinho. Vamos dar um overview, se eu esquecer alguma coisa, vocês me falam, tá? A gente fala um pouquinho das experiências de cada um de vocês, falamos o que é cobrança espiritual, cobrança evolutiva, falamos sobre o que é a moral, que ela é temporal, ela é religiosa, ela é cultural, né? Nós falamos o conceito de bem e mal, nós falamos a respeito da cura das dores ancestrais, então os registros ancestrais, falamos dos registros acásticos, né? Que isso abre portas, engatilha problemas dos antepassados
e seus problemas também ancestrais, para que você possa resolver. Falamos também aqui a respeito sobre qual momento curar isso. A pessoa está pronta para curar isso? Falamos também a respeito que esses gatilhos eles acabam gerando ondas eletromagnéticas que impedem com que você cocrie coisas positivas na sua vida. Então, não adianta a mente estar querendo cocriar coisas positivas se suas células acabam vibrando algo diferente. E falamos do propósito também, porque muitas das nossas dificuldades conversam diretamente com o nosso propósito de vida. E aí é muito importante a gente entender onde é que está a minha dor, ela vai conversar com o meu propósito, e daí eu posso entender o que é que eu vim manifestar aqui na matéria. Então, excelente resumo, Bernardo. Pronto, resumimos. Agora vamos lá. Vocês têm um trabalho muito sério, muito embasado no Instituto Ohana, né? Nós falamos sobre as principais dores que se eu esquecer, vocês me corrijam aqui, tá? Para não dar informação falsa para o pessoalzinho que chegou agora. Os principais problemas se somatizam ou se mostram através dos problemas com prosperidade, seja ganhar ou reter prosperidade, sobre os relacionamentos, não só amorosos, mas interpessoais, profissionais e tudo mais, e no corpo físico, seja mental ou no físico, né? Tá, beleza. Isso aí é a causa, é a consequência. A gente falou da causa, das principais causas é a memória celular. É a memória celular, beleza. É possível eu ter uma prosperidade arranhada ou tirada de mim, ou problemas físicos, ou problemas de relacionamento sem estar no meu registro ancestral? Com a mediunidade reprimida. Perfeito. O que seria a mediunidade reprimida? Quando você tem um dom, que a mediunidade é um dom, todo mundo tem. Uma mais ostensiva, mais forte ou menos sensível. Quando ela não está sendo... Todo mundo é médium? Todo mundo. Todos. Todo mundo é Seja médium. ele... Maior ou menor grau. O que é a mediunidade? Mediunidade é um dom de intermédio entre o que é espiritual... Quando a gente fala e o que é dom, físico. parece um negócio mais exclusivista, né? Mas todos têm. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Sabe jogar bola? Talvez. Se eu treinar, não sei. Mas se tu começar a treinar todo dia, você vai desenvolver. capaz, Então, da mesma forma que um instrumento musical, você precisa de dedicação, precisa de treino. A mediunidade é a capacidade de eu captar a frequência de outros planos. Nós temos uma glândula chamada glândula pineal. Então, não tem ninguém sem glândula pineal. Então ela é uma capacidade. É uma capacidade. Então ela é uma Aí eu vou... Então eu posso treinar ela ou não? Isso, aí eu vou diferenciar o que o Robson chamou do dom, que é a mediunidade ostensiva, e da mediunidade que a gente pode vir a desenvolver. Então todo mundo tem glândula pineal. Se não tiver glândula pineal, você tá morto. Então a glândula pineal, ela é responsável por captar frequências eletromagnéticas e traduzir para o nosso cérebro físico aquilo que você está captando. O médium ostensivo, ele vem com alguns ajustes nos corpos sutis que geram excitação vibratória dessa matéria dos corpos sutis, que faz com que ele produza mais energia vital, que é o ectoplasma, Perfeito. e que a sua glândula pineal, ela geralmente vem com mais cristais de apatita, permitindo que ele capte mais frequências. Só que o que acontece? Se eu, com as minhas condições, começo a treinar, desenvolver, fazer práticas internas, eu consigo ler campo, sentir. O que acontece é que o nosso campo mental, o nosso senso crítico, barra logo. Isso é coisa da minha cabeça. Você sentiu, captou um negócio, olhou a pessoa... Isso é coisa do inimigo. Isso não é. Cara, tu captou uma frequência, a glândula pineal traduziu e o córtex pré-frontal, que é o nosso senso de julgamento, quando o cara toma uma, o córtex pré-frontal desliga, aí ele bota tudo que ele tem para fora. Aí o córtex pré-frontal diz, não. Aí, pum, você não recebe aquela informação. Então, um dos treinos para você se tornar um captador é você saber meditar e baixar essa frequência desse córtex pré-frontal. Agora, a mediunidade reprimida, só para eu encerrar, esse médium ostensivo é quando ela se manifesta de uma maneira que você tem que lidar com aquilo. É muito intensa. Mas vamos lá, já que a gente está falando com pessoas que têm entendimento e muitas pessoas não têm entendimento. Então, a gente também está aqui fazendo um grande serviço social para a galera, né? Vamos lá. Como o pessoal de casa pode saber que o problema dele é mediunidade reprimida? Como é que ele vai entender que ele é médium? Tem vários sintomas. Vamos lá. Os físicos e os espirituais. E até mentais também. Até mentais, né? Pode ser que você tenha doenças sem crônicas. explicação médica. Doenças como fibromialgia, isso é muito comum de ter. Enxaqueca frequente, tonturas, depressão, é muito comum de quando tem mediunidade reprimida. Geralmente a psicose,
Alguns casos de esquizofrenia. Depressão e às vezes até problemas articulares, porque nós temos centros energéticos nas articulações e quando esse ectoplasma se acumula, a pessoa começa a ter uma artrite que não tem uma explicação ligada ao histórico familiar, etc. Mas é aquela pessoa que capta tudo no ar, que às vezes se treme todo quando vai no ambiente, que passa mal, e essa pessoa não quer olhar para isso por conta de uma crença religiosa, geralmente. Uma coisa muito comum, quando faz algum tipo de selo nessa região, que é o chakra coronário, aquilo bloqueia a potência dessa captação. E o que acontece com a água parada? Dá bicho. Lodo, né? Aí suadeira nas mãos, nos pés, insônia. Então tem muita... Porque cada pessoa tem uma ciência, aí não dá para generalizar. A gente chama isso daí que o Robson está falando, que o Robson ele se especializou nessa parte de mediunidade reprimida. Ele começou a Inclusive, receber... temos um programa gravado com o Robson sobre mediunidade reprimida. Vai lá no YouTube. Isso é utilidade pública. Se você tem algum desses sintomas, assiste o programa do Robson, pessoal, porque mediunidade reprimida... Eu gravei um vídeo sobre mediunidade reprimida, deu quase 400 mil visualizações no Instagram. Porque é muito frequente. Então, o que acontece é que quando esse ectoplasma, essa energia vital, ela não é circulada, ela fica retida, ela interage com o seu corpo físico e gera doenças sem explicação médica. E a pessoa vai de médico em médico em médico e não tem causa nenhuma para aquilo. E ela vive sofrendo. Ela começa adentro um trabalho espiritual, onde tem um exercício mediúnico, pode ser um reiki, pode ser uma incorporação, pode ser uma afro-brasileira, pode ser o que for. Às vezes até uma religião cristã, mas onde ela está dando vazão àquilo, seja palestrando, seja girando. E aí tudo na vida dela melhora. Então o Robson percebeu de tanto pegar pessoas com os mesmos sintomas, aí tu mandava ela, vai emanar para a planta. Vai emanar para a planta. Tinha uma moça que fez cirurgia para cortar a glândula de suar nas mãos. Aí, minha filha tem esse problema, eu queria saber, que eu já estou preocupada, tá? Manda ela emanar a planta, semana que vem tu me diz. Acabou. Deu certíssimo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A gente falou sobre esses registros, tanto ancestrais quanto espirituais, como causadores de grandes problemas no lado de prosperidade, de sentimento, de relacionamento e de saúde física e mental. Mas onde é que então não existe magia que não é nada de registro? Alguém faz uma magia e impacta energia e impacta outra pessoa. Onde é que isso entra se não está no seu registro? Isso aí é mais um. Vamos começar do começo. No entendimento de vocês, espiritualistas, que estudam pra caramba, que dão palestra, o que é magia? O nosso conceito, eu vou falar do conceito Robson de apometria. Claro, não tem certo, não tem errado. Então, existem dois conceitos no qual existe aquela que é só decretada e aquela que é usado o elemento. E tem mais uma, que vem na ancestralidade. Opa, isso aí. Então, vem 3 vertentes então, aí. A magia pode ser somente um decreto, uma conjuração simplesmente de poder mental. Com elementos ou não. Aí, quando a gente entra no feitiço, a gente classifica que entrou elementos. Então, magia somente mental, feitiço elementos. E a maldição, que é aquilo que vem se arrastando pela ancestralidade, que o que acontece na maldição é que quando alguém joga uma magia contra o seu ancestral, o cenário clássico do Brasil é o quê? O seu ancestral era um senhor de escravos, torturava, fazia muito maldade, o escravo com conhecimento pesado de feitiço, jogava o feitiço contra o senhor de escravo, morre ele. O ectoplasma, ou seja, a vitalidade dele, alimenta a magia negra, a maldição. E aí passa para o outro. E a cada desencarne oriundo dessa maldição fica mais pesado. Então esse é um dos casos mais graves. Mas e o sintoma da maldição é a família toda se mata, acidentes trágicos, doenças graves. A família fica rica, fica pobre, vai assim, uma magia ou um feitiço feito especificamente uma pessoa nessa dimensão, ela, mesmo que ela não tenha esse registro de dor, de sofrimento... Acabou de criar. Foi criado e se ela não resolver vai passar para... É um miasma, então jogar em você uma tinta. Isso, e vai perfeito. passar para as outras... Agora, o que acontece? Gerações. Quando alguém faz um feitiço de vida presente, que é o mais comum, então a pessoa tem inveja da outra e quer tentar tirar ou quer prejudicar, o que acontece é que ela cria com aqueles elementos e a sua negatividade, o que a gente chama de elemental artificial. Então ela cria uma criação enfermiça, uma coisa meio negativa, monstruosa. Exato. Eu sou cheio dos bons termos. Se eu não usar hoje pelo menos umas 5 vezes. Enfermiça. Rapaz, eu vou fazer vocabulário. Mais tarde, eu vou falar assim, você está enfermiço. Você está com criações enfermiças no seu campo eletromagnético. Eu vou ter que almoçar hoje, eu vou chegar para a pessoa lá do self-service. Olha, que eu quero enfermiça, com coisa meio enfermiça. Me põe um sarrabulho. Eu quero enfermiça. Eu senti que essa carne tá meio enfermiça. E aí o que acontece? Aquela criação pesada, densa, ela vai pro seu campo. Meu irmão, já viu alguém que é feliz encher o saco dos outros?
Não. Já ouviu alguém que é próximo, está autorrealizado, está feliz no amor, ama o seu trabalho? O que acontece? Fica ali, ó, rondando no campo. E aí, eventualmente, você com um bom ancoramento de defesa espiritual, aquilo ali vai ser desfeito. O que acontece é que essa massa, esse que a gente chama de elemental negativo do feitiço, ele fica aguardando a vulnerabilidade. E aí, quando você tem uma briga, discussão, baixou muita frequência, bateu o carro, aí que entra. Topada Aí que entra. que baixa a vibração, já era. Aí que entra. Então, o que acontece nós, que estamos na frente de um trabalho grande, que temos uma mensagem grande, a gente não pode ficar 3 minutos se sentindo mal. Você começou a ter um desequilíbrio emocional, você tem que começar a abrir o campo de proteção, porque a gente sente o peso enorme de toda essa galera esperando a brecha para entrar. Aí vamos lá, para o pessoal de casa, a gente entendeu o que é mediunidade, entendemos o que é magia. Obsessores espirituais. Existem o que são e tem demais. classificação? Tem. Mas o mais Vocês comum é o podem- encarnado, né, Robson? Ah, Maria. É o obsessor encarnado. Encarnado. O encarnado é aquele que Tem você obsessor não que a gente não quer aceitar. largar, eu não quero largar meu obsessorzinho de 20 anos. Na verdade, aí é uma relação de simbiose. O Bernardo, como eu sou baixinho, o Bernardo queria botar no vidrinho. É meu cramunhãozinho. Garrafa. Mas o que são obsessores espirituais? Existem o que são e se existem classificações. Piores e melhores, dá para classificar. Pra mim tudo é ruim, né? Assim, tudo faz mal nessa hora, mas todos eles vêm com o conceito de evolução. Então, a nossa equipe espiritual deixa isso ali acontecer pra gente buscar a evolução. Eu sinto dessa forma. Então, o obsessor, ele tem o desencarnado comum, aí vai aprofundando pra mago, aí vai aprofundando pra gente que tá na frente da gente. E depende muito de como a pessoa se apresenta e como ela pode oferecer um perigo para aquela espiritualidade. Porque as pessoas da estão aí dualidade assistindo a negativa, gente, né? muita gente assistiu alguns filmes baseados, Espíritas. espíritas, né, baseado em psicografias e tudo mais. E geralmente, e também, não podemos esquecer, eu estou só colocando a reticência aqui, não podemos esquecer que essa doutrina que é responsável por muito dessas psicografias que viram livros, né, e tudo mais, tem um viés muito forte cristão. Né? Então, aquele negócio da punição ou do karma, né, porque pegaram o karma, que vem do sânscrito, né, que vem do Ação e tá no reação. Bhagavad Gita, Ação e reação. né? E aí cria um e aí conceito cria cristão, um conceito punitivo. cristão punitivo. E que vai assim, se você fez mal, vamos lá, quero saber a opinião de vocês. Você está passando por isso porque você foi um templário numa guerra santa e matou muita gente. Aí a gente pergunta, se eu não matasse, eu morria? Morria, então ele que morra, não é não? Mas vamos lá. E ninguém quer Eu ser tenho que me controlar. E ninguém quer ser orelha, você quer ser só o dono do castelo que o matou. Castelo que mais. Não teve uma Tem uma obsessão baseada nessa crença. Termina né? aí. Então vamos lá. Esses obsessores, esse processo obsessivo, eles carregam muita autopunição, ou seja, eu mereço ser obsediado. Isso. Porque eu fiz mal a alguém, então ele é lícito, ele está vindo me perturbar. Estou devendo a ele. Estou devendo a ele, tenho que pagar. Né? Pergunto a vocês, existe realmente esses seres que estão presos naquela consciência de dor que nós possamos ter causados a eles, que vêm realmente nos cobrar? Se nós temos protetores espirituais, por que é que isso acontece? Né? E é lícito essa cobrança? É chamado cobrador espiritual. Esse obsessor tem essa categoria. Então, ele te conheceu, algum mal você fez ou algum mal ele fez para você. Mas não Porque tem autopunição. Muitas vezes eles vêm só assim, me perdoa, por favor. Ele é um cobrador, prende sua prosperidade, prende tudo para você olhar para ele. Quer chamar a sua atenção. Ele, eu só quero que tu me liberte só. Me eu te fiz perdoa, mal, por porque favor. fica preso num sítio, porque existe uma coisa chamada cordão energético. Chega aqui, Roberto, beleza, meu irmão? Cordão energético. O que é um cordão energético? O campo eletromagnético interage um com o outro. Existe esse cordão entre campos de consciência de toda a linha do tempo. Então, aquele cara ainda está preso num processo do passado e está pedindo teu perdão. Muitas das vezes é isso que a gente observa. Agora, eu tenho que só dar um parêntese, que é muito importante, que eu preciso ser responsável quando a gente fala sobre isso. O pessoal romantiza demais, meu irmão. É muita viagem. Porque, meu Deus, eu estou tendo um problema com meu filho, matei ele na vida passada. Meu Deus, eu estou tendo um problema aqui, devo ter feito muito mal. Sabe o que é que os obsessores inteligentes fizeram? Criaram uma tecnologia que simula, chamada encarnação holográfica, que você fez aquele mal. E aí o que acontece? Por conta da autopunição,
Quando você vê, ai meu Deus, se eu tô tendo problema com a minha filha, eu devo ter matado ela. Ele cria lá um dispositivo, um holograma de que você fez isso mesmo, tu compra, se culpa, e um terapeuta que não tem conhecimento, lê, joga pra mulher e deixa ela cheia de culpa. E aí eu fico pé da vida com isso daí. Isso é o famoso viés de confirmação, né? Quando você Isso, quando uma Roberto. coisa que você acredita, sou incrível, né? Genial. Quando você Genial. quer e precisa acreditar naquilo para justificar, inclusive os seus erros, aquilo acaba sendo verdade, você até constrói aquela verdade, não tem quem tire da sua cabeça. Então, Não, na isso nossa acontece- experiência... Então, isso seria a questão do que a gente estava Não, falando uma coisa- do registro Holo- acásco. e- Acásco. Mas aí ele criou um holográfico. Não, eu sei, eu digo assim, a questão da obsessão de vidas passadas... É um registro acásco. É um registro acásco. Exatamente. Então, não está na sua Só- ancestralidade biológica. Mas tá na vida passada. Na sua vida Uma passada. outra coisa ruim, muitos casais hoje aguentam relacionamento abusivo porque tem essa Viés de beleza. confirmação. Não, porque a gente precisa ter Resgatar relacionamento kármico. relacionamento Aí aguenta kármico. abuso. Aí A aguenta. gente ouve muito isso, inclusive. E é comum quando não tem nada a ver. Na nossa experiência... Tá só se obsediando. Na nossa experiência, e se a gente for falar de alma gêmea, essa viagem? Ah, meu Deus. Ai, vamos falar. meu Deus, viagem. Vamos falar de alma gêmea. Aí, Tem certeza. aí só vamos sentar a espada aqui. Devia, né? Porque isso seria uma... Como é que é? Quando é irmão com irmão é o quê? É incesto. Incesto. Isso. Então não A pode. gente Alma vai gêmea não subir pode. pra frente. Então, o que acontece, na nossa experiência, é muito raro quando um processo espiritual de obsessão tem a ver com vidas passadas. Eu vou tentar chutar aqui uma porcentagem, vamos dizer que 15%. E aí todo mundo vai dizer que a gente está Então, a gente pode dar uma experiência que a gente atendeu antes de ontem. Uma menina que ela tem processo olímpico, ela estava nas Olimpíadas. Excelente. Pra... Você que já era Hipismo. o termo máximo. Não. Processo olímpico. Porque ela está no processo de prática olímpica, eu só resumir. É hipismo, o sonho dela E é ser aí, campeã o que aconteceu? Do nada, ela começou a ter medo de Montar no cavalo. E ela desde já nasceu com aquilo ali. A mãe dela não entendia e ela já está no processo das todos Olimpíadas. os treinadores, quando viram, essa menina já nasceu, ela só precisa de treino, ela ela já vai tinha ser campeã. um talento. Já tinha um talento. Desde nova. E aí a gente conversando com ela, falou assim... na hora que abriu a foto, né, que a gente faz o atendimento individual, aí eu falei, cara, eu tô vendo um homem aqui. E aí, não é o físico, mas eu tô vendo um homem aqui. E aí, geralmente acontece... Já ia tirar a brincadeira. É um espírito, não, Marcos André que entrou ali na Não, porque A menina acontece... muito jovem, Aqui inclusive. acontece, tipo assim, porque às vezes acontece ter cascão astral, que também aparece, que é o corpo que... É um duplo cadáver etérico que é colocado na pessoa. É uma obsessão que você jura que é de outra pessoa, às vezes é homem, às vezes é mulher, às vezes é criança, que não é espírito. E eu vi, cara, eu tô vendo isso aqui. E aí eu, falando com ela na história, né, e de repente me vendo as imagens. Eu acho que isso aqui não faz sentido não, porque eu não gosto de validar coisa Esse de processo encarnação. de vida passada, porque a gente sabe que é muito raro. Eu tenho um pavor, porque tipo, o pessoal romantiza demais. Eu falei, não, mano. Aí eu, Marcos, me corrige aqui. Que eu tô achando que é holograma. Tô achando que eu tô sendo Isso aqui negativamente não. influenciado, porque eu tô vendo aqui Uma vida situação. passada. uma Aí eu situação. peguei meu celular, enquanto ele estava corrigindo a porta de apometria, eu fui ver. Na internet. Aí veio o ano, foi aparecendo tudo aqui na minha mente. E aí eu fui procurar, um cara tinha morrido de acidente de cavalo, numa chuva. Numa prova. E aí o que é interessante? O acidente aconteceu no ano 2000 e a menina nasceu em 2013. 13 anos depois. O que é que a gente entendeu? A vontade de vencer, e era um prodígio também, a vontade daquele jovem de vencer, de ser campeão, era tão grande que isso arrastou ele rapidamente para um processo encarnacional novamente. Então a memória da outra vida estava muito vívida. Tanto os talentos que ninguém sabia explicar, como a menina com 10 anos de idade agiu como aí ela profissional, falou- mas também o trauma. Foi da forma que ele morreu, que ela tinha medo de andar. Aí só fez juntar, pá. Corrigiu. A gente quer meio racional, ainda fica, rapaz, será, né? Rapaz, será? Rapaz, será? A gente recebeu o depoimento dessa mulher ontem. Foi. A filmagem dela cavalgando, depois que limpou o registro. E agradecendo. Uma criança que não entende. Sim. Agora, existe... A memória. Entenda, quando eu falo de auto-obsessão, eu não falo de auto-obsessão consciente. Existe a auto-obsessão como uma parte minha consciencial, né? Me boicotar ou me obsediar. O vitimismo é
O vitimismo é o primeiro, categoria 1. A gente veio aqui e falou sobre isso no nosso programa. Falamos só sobre obsessão espiritual. E a pior de todas é a auto-obsessão. É quando você é obsessor de si mesmo. Mas o que é a auto-obsessão? Se não o mecanismo de escravização da humanidade, as crenças. Cheio de crença limitante, cheio de padrão de pensamento. E quanto mais você incentiva o seu processo de reclamar, de se sabotar, mais aquilo vai incrustando em você. E aí você quer achar que é obsessor e, na verdade, tu é o teu pior obsessor. Porque não tem controle e disciplina da mente. Porque não somos co-criadores. Então, quando eu começo a reclamar, começo a falar mal, a fofocar, eu estou atraindo o mesmo daquela energia para o meu campo. E aí, quando eu densifico, aí vai vir consciências que estão na mesma frequência. Mas o processo sempre vai, a gente puxa para a autorresponsabilidade. Abrir um conteúdo, o que é que o conteúdo faz? Mexe com as tuas emoções, aí tu entra na auto-obsessão. Porque uma pessoa que está com medo, o que ela vai pensar? Ingratidão? Não, e é cruel porque, assim, além da questão de quem não é espiritualizado, fala, eu não sou capaz, né? Isso. Mas quem é espiritualizado, né, fala assim, não, mas eu tô com a intuição de que não devo ir, não devo fazer. E acaba Se parando. auto-sabotando. E aí esquece que tem seres que se transvestem de mentor e falam, não vá, se separa, não deixa. Fique e aí sozinho, você tem que trabalhar só, se afaste de todos. tem Agora me diga uma muitos. coisa, vamos lá. Extraterrestre também. Opa, vamos lá, vamos falar. boa. A gente fala muito, a gente falou de obsessão espiritual, sobre cobradores espirituais e tudo mais. A gente falou de magia, né? E tem muita gente ouvindo aqui a gente fala assim, mas eu oro muito, eu sou da igreja, ou então sou um religioso, ou então tenho minhas práticas diárias. Aí fala assim, eu sou blindado, meu corpo é fechado. Não existe. Calma, vamos dizer por Dá quê. logo uma raiva. Quem me protege não dorme. Quem me protege não dorme. Então, existe corpo fechado, só as práticas espirituais, seja oração, seja mantra, seja Ho'oponopono, elas realmente têm poder de te proteger? Mas fala já que nós vamos para o intervalo. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 859-9653-5770. Voltamos, o papo tá bom, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, no seu domingão, começou às 14h30, mas você não perdeu absolutamente nada. Por quê? Porque você pode ir no nosso canal do YouTube e clicar em qualquer programa. Durante esses 5 anos, são mais de 500 horas de programação para você, sobre espiritualidade laica, leve e plural. Hoje falando sobre problemas espirituais, causas desses problemas espirituais, com Marcos André e Robson Soares, são dirigentes do Ohana. Eu e Roberto Leão, Bebeto Lion. Eu. Betinho. Antes da gente ir para o intervalo, é muito assunto, eu não vou me delongar muito aqui na nossa reabertura. Eu perguntei o seguinte, nós falamos aqui sobre obsessões espirituais, sobre magia e tudo mais.
E aí, muitas pessoas aqui, porque eu sou um kardecista e eu bebo minha água fluidificada, recebo meu passe, eu sou evangélico, estou toda hora na igreja, o pastor ora na minha cabeça, eu sou uma pessoa beata que estou na igreja todo domingo. Eu sou um bandista, quem me protege não dorme, não faz bom não, tomo meus banhos de capim santo, e eu não pego magia, não pego obsessor. Mito ou verdade? Verdade ou mito? Nem a pau. Quer chutar essa bola, Robson? Quer chutar essa bola? A gente tira para começar daí que quando você se fala de grupo, é o primeiro lugar onde o obsessor quer derrubar. É o grupo. É o grupo. Por que eu estou falando isso aqui agora? Por isso que os dirigentes dos centros espiritualistas, os mais diversos possíveis, o mais atacado é o dirigente. Porque atacando o dirigente, ataca o grupo E é por isso que a gente vê tantas quedas de líderes religiosos, porque a obsessão é enorme, vai atuar sobre a sombra dele e pá, cai. Aí a gente já chega nesse ponto aí da blindagem. Por que a gente tem que falar essa parte importante? Que como a gente é dirigente de um centro, a gente sabe o que é que acontece no centro. Os bastidores. Então, ele vai pegar aquela pessoa que não vai para o desenvolvimento mediúnico, que não estuda, que não faz seus banhos, que não faz seu estudo, que não faz suas proteções. Que não tem auto-responsabilidade. Aí chega lá e fala assim, tu tá aqui fraco, vamos pegar ele ali. Aí vai na fraqueza dela e começa a dizer assim, olha, a incorporação de fulano ainda é falha, vem que aí começa a conversa. Aí de repente tá todo mundo falando daquela pessoa e aquela pessoa sai. E aquela pessoa era o alvo que eles queriam derrubar. Porque quando a gente conceitou no bloco anterior que é magia, decreto, o que é fofocar? É magiar alguém. Então, o que essas forças negativas e inteligências fazem? Quando tem alguém que eles querem derrubar, eles vão tentando criar uma corrente de magia, de maledicência. Então, alguém fala mal e aí todo mundo começa a entrar no trem. Né? E aí aquilo cria uma corrente para tentar desestabilizar. Porque esse cara que está íntegro na sua espiritualidade, ele é muito forte. Então, eu vou precisar de uma corrente muito grande para conseguir acessá-lo. E aí, quando é que acessa? Na brecha. E aí a gente vai para o campo blindado. Você é feliz todo o tempo? Você é alegre e grato toda hora? Olhe nos meus olhos. Me diga isso, você de casa. Seja verdadeiro consigo mesmo. Claro que ninguém, né? Ninguém. Então, é nessa baixa de frequência... Esse milissegundo que a energia entra. Então, não tem corpo blindado. O que vai acontecer? O timing pelo qual você vai conseguir não ser afetado por isso em um momento de baixa vibratória vai vir da tua disciplina, do teu assentamento, da tua oração, do que você faz com seus guias espirituais. Agora, se você quiser rolar na lama e gostar de lá, uma hora vai tudo chegar em você. Um simbolismo que eu gosto de quando você fala de blindagem é tipo assim, é uma vibração. Então, se eu estou na vibração alta, o que está baixo não me enxerga. Certo? Nesse conceito. No segundinho que aquele dali baixou, ele lhe viu. E é o que ele precisa para te atacar. Então, se eu estou com uma vibração alta, com certeza isso vai te garantir. Inclusive, julgamento é uma baixa vibração. Tudo que baixa... Então, se eu acho que eu estou... porque eu estou com minhas práticas espirituais em dias, ou então eu sou aquele piolho de igreja, na hora que eu olho para o diferentão e me coloco no pedestal, achando superior, porque acho que tem uma verdade... O princípio da queda. É aquele que não pode ver uma bola na encruzilhada que vai chutar. E o que foi que Jesus ensinou? Amai a todos, não julgais para não serem julgados. Uma coisa que a gente faz no Ohana, que antigamente a gente tratava só espiritual. Para adentrar e servir dentro do Ohana hoje, a gente tem que fazer a parte emocional da criança ferida primeiro. Por quê? Porque os melindres destroem o centro. Sim. Perfeito. Não consegue incorporar. Pronto, não gostei, não quero mais, vai embora. Fulano falou, me deu um redirecionamento. Você vai falar, olha, isso aqui não está certo, etc, etc. Pronto, a pessoa se doeu, vai embora, está perseguindo ela. Ninguém consegue receber feedback. A musculatura emocional já a gente fala exatamente disso porque é o que derruba o centro. 2, a personalidade. A gente ensina sobre personalidade e sabotadores de personalidade. Por último, a gente fala sobre espiritual. Por quê? Porque se você chegar aqui com essas duas feridas abertas, isso aqui não vai servir de nada, vai servir para o outro lado. A sua personalidade determina a sua realidade pessoal. Então, uma pessoa com a personalidade muito quebrada vai determinar um campo quebrado. E se ela não olhar na sombra, ela não polui na sombra. Aí vai para a parte do registro, fala assim, eu tenho conteúdo de abuso, que é a pessoa abusiva. Aí vai para o fanatismo, ou para a fascinação. Eu sou o único médico que incorporo isso, então eu sou a única verdade. Chega aqui e fala, você, por exemplo, dá de cara com uma pessoa homoafetiva e diz, não, ela tem do sexo oposto, não, você vai se casar com o sexo oposto. A pessoa, ela não... Porque a maioria das incorporações são sempre conscientes.
E aí, com aquela verdade dela dentro, porque ela viu aqui, não, eu estou sentindo isso, então é isso aqui. Então eu que estou a entidade, usando aquele momento, e falo aquela verdade para aquela pessoa. Acabou ali. Porque a pessoa que está ali está buscando uma resposta, uma esperança para ela. Então ela engloba todo mundo, porque aquele médium está representando o centro. Então, se Né? um médium... Aquela história, é impossível ter paz quando se vive em guerra. Pois é. E aí o que acontece? Se o médium não tem disciplina mediúnica, não está trabalhando a sua ferida emocional, isso interfere na sintonia dele com o mentor, e aí acontece isso daí, ele dá uma gafe, um ato falho com o consulente, e aquilo ali descredita todo o centro por conta de um processo. Aquilo ali pode, às vezes, tirar a fé daquela pessoa, afastar aquela pessoa do trabalho espiritual. Vê o nível da responsabilidade de você estar desse lado, por isso que a gente exige que seja feito o estudo. É uma cirurgia, igual um médico que não está preparado para fazer uma cirurgia, aqui que não vai recortar aqui a tua barriga se ele não estiver preparado. Ele vai dar uma infecção, vai lhe Mas, matar. por outro lado, também é muito complicado você lidar com o consulente, porque ele vai lá com aquela história do viés de confirmação, ele vai lá ouvir o que ele quer ouvir, o que ele espera ouvir. E quando alguém, um médium, algum terapeuta fala exatamente o que ele precisa, não o que ele quer, como é que vocês lidam com isso? Por isso que a gente tem mediadores, além da pessoa incorporada. Porque ele vai ver se aquilo lhe faz sentido ou não. Se a pessoa não quer receber, aí o problema é dela. É dela, exatamente. Agora, se esse aqui falou besteira, isso depois vai feito uma reunião naquele grupo e olha, vai fazer a aconteceu avaliação. isso. E na maioria das vezes o médium está passando problema pessoal. Está com algum problema em casa, de prosperidade, de relacionamento, e aquilo está interferindo na Aí conduta o ego mediúnica. faz o seguinte: eu vou trabalhar hoje. Não posso dizer que eu estou fraco, não preciso. Porque ele quer aquele reconhecimento do abandono, né? Eu quero que a pessoa tenha aquela resposta. Rapaz, energia é sutil. Se você falar aqui um palavrão, a energia ela já baixa assim, ó, ela dá uma baixa. Se você usar um dual rod, que é uma ferramenta radiestésica, Não? dual rod. Cara, Dual rod. tem perigo de não ter um dual rod, tem que ir pra amanhã. Eu já esqueci a palavra anterior. Se você é sério, Enfermiço. você pode ficar aqui com ele e você falar qualquer palavra ruim, ele automaticamente ele fecha, sem fazer nenhum movimento. Porque está criando uma forma de pensamento e sentimento. Isso. Óbvio que não é a palavra, mas o pensamento e sentimento que Então, está sendo se eu impresso. estou aqui da minha casa completamente de cabeça para baixo, eu sou médium de incorporação. A mediunidade, ela vai de acordo com a sua energia. Eu vou incorporar o quê? Tu acha que vai incorporar um preto velho? Vai incorporar um egum transvestido de preto velho e falar uma besteira. Por isso que é Entendeu? aquela história, né? Dos médios que querem mostrar serviço pelo ego, pela vaidade, e quer atender, quer falar, rapaz, olha, não se atende, não é atender de Eu qualquer não- jeito. eu não Admita, trabalho. olha, você é humano. É porque às vezes ele vai se Não, e outra comparar coisa que é pelo importante outro. também é assim, incorporar. Eu sou médium, mas eu senti a vibração, eu senti uma coisa diferente. Sim, incorporar é fácil, agora incorporar o que é o ponto. Exato. E até Exatamente. isso também, não falando de corporação, os dons, né, dentro de um centro. Nem todo mundo incorpora. Tem gente que tem só a parte de mediação, de falar, da psicoterapia, e se frustra porque não incorpora. Cara, cada um tem um dom. Então você não se culpa porque você não consegue incorporar. Isso é importante quanto, né? Todo mundo tem seu papel. Porque senão, porque as pessoas, quando veem mediunidade, as pessoas já pensam o quê? A pessoa incorporada. Eu, particularmente, quando eu falo mediunidade, incorporação. A palavra que vem na minha mente. Porque eu aprendi assim lá de trás. Médium. Então fala com os espíritos. Então ele incorpora com os espíritos. Tem psicometria, o cara pega o objeto e vê tudo o que aconteceu com o objeto. Tem leitura de campo, clarividência, tem outras formas. Não necessariamente você vai conseguir baixar as tuas ondas cerebrais para que o guia acople e controle seu sistema nervoso. E aí o que diferencia o médium mais inconsciente como o Robson de um médium semiconsciente é o quanto consegue baixar esse senso de julgamento para o guia estar mais entrelaçado com o corpo. Agora é muito interessante falar sobre a responsabilidade mediúnica porque ela causa muitas obsessões, muitos problemas espirituais. Porque alguém aqui de casa já ouviu falar, por exemplo, do ectoplasma e da mediunidade de materialização? Então, o que o médium de materialização fazia, né? Ele conseguia pegar esse ectoplasma, que é uma energia vital semimaterial, produzido por todas as formas de vida em nível celular, e condensar e manifestar algo no plano físico. Só que todos produzimos ectoplasma, mas não em quantidade para materializar. Aí eu pergunto, se o ectoplasma é uma energia vital, e eu estou com raiva, mal amado, carente, com inveja, com maledicência no meu campo, qual é a vibração que eu estou imprimindo nessa energia vital? É uma energia densa. E aquilo ali vai interagir com o meu corpo e aquilo vai me adoecer rapidinho. Então, o que acontece com o médium mais ostensivo? Principalmente de incorporação, que fazem cirurgia espiritual, médium de cura. A taxa pelo qual o desequilíbrio emocional dele se transforma na doença é mais rápido. De outra forma, a taxa com que ele se cura
com que ele prospera, com que ele transforma. Também é mais rápido. O que é que vai determinar o campo emocional dele. Então, o médium precisa de muita disciplina, porque o cara tem um puta dom de manifestar, de materializar. Mas fica, às vezes, achando que é um peso, reclamando. Em vez de tomar posse dessa Ferrari, o cara fica batendo na parede. Que é o quê? Eu tenho muita energia vital. Então, muitos caras aí, famosos, que são grandes empreendedores, que são multibilionários, que vieram do nada. Na verdade, esses caras são médios, não sabem nem o que é mediunidade, fica falando as coisas inspirado pelos guias dele e prosperam muito porque tem um campo magnético enorme. O médium, ao invés de estar reclamando da condição dele, devia entender que ele tem um superpoder, só não está sabendo usar. Isso é importante também falar o seguinte, né? A questão de... Vamos falar sobre merecimento. Qual é o conceito de merecimento? Muitas pessoas falam que merecimento, porque eu fui uma pessoa muito boa na encarnação passada, né? Eu salvei muitas vidas, fui um padre, fui uma freira e não sei o quê. Então, eu estou colhendo os frutos, né? Por isso que a pessoa é próspera, né? Qual é o conceito de merecimento? Porque alguns merecem. O que é eu ser merecedor de ser próspero, eu ser merecedor de ser amado? A cura dos males que nós apresentamos aqui na primeira edição desse programa, né? Tá? Por que eu passo problemas financeiros, amorosos? E tem tanta gente que não faz a metade do que eu faço e parece que a vida flui. Qual a explicação? Rapaz, eu sempre fico sem entender por que quando está aqui na matéria, se eu pegar e soltar esse anel, ele vai cair, tem lei da gravidade, se tiver uma descarga elétrica, ela vai ser conduzida, tem a atração eletromagnética, o magnetismo, tem várias leis da física. Mas, de repente, quando vai para o plano espiritual, tudo virou uma questão de divino. Tudo é Deus, tudo é merecimento, tudo é bondade, tudo é punição. Meu Deus, irmão, o plano espiritual, o plano astral, o plano mental são dimensões com leis materiais e físicas, assim como a nossa. É matéria quintessenciada em outros níveis. Então, tudo é uma questão de leis, de vibração, semelhante atrai semelhante. A pessoa está tendo aquilo porque o DNA dela, disso, não está vibrando nenhum registro, porque não houve interação. É uma questão mais científica. As pessoas têm uma mentalidade muito religiosa vinda dessa formação cristã. Meu amigo, da mesma forma que se descarregar um raio num prédio, vai ter o para-raio que vai descarregar? Se vier uma descarga espiritual em mim e eu tiver uma tecnologia chamada, por exemplo, de assentamento, ponto base, aquilo vai ser redirecionado. Você foi mais merecedor ou não? Não, só tem um conhecimento. Então, o que acontece é que as pessoas sempre querem buscar a confirmação e a causa de algo, quando, na verdade, nós temos leis espirituais que regem todas as dimensões e o conhecimento dessas leis faz a gente navegar melhor. Essa questão esse assunto, essa questão de merecimento ou não merecimento, não é de repente até um conforto para quem não se acha merecedor, não? Você sabe porque talvez eu não tenha merecimento, talvez eu tenha um karma. Conformismo. É um conformismo, Isso, não? Exatamente. E pode ocorrer de também aquela pessoa ter a missão de ajudar outras pessoas. Por isso que ela é beneficiada, porque através da sexualidade dela tem a codificação para receber toda aquela fortuna para ajudar outros. Aí Mas você acha que... A gente, quanto humano, tem um enorme problema, a gente sempre fala, como você citou o exemplo, como o Bernardo citou, porque fulano não faz o que eu faço e tem tanta coisa... Mas a sua missão é diferente da outra. E outra coisa também, se eu faço isso que eu acho que é tão bom e não tenho o que eu queria ter, então vai fazer diferente, porque se fizer a mesma coisa... Exatamente, cobrança evolutiva. incrível. Foi incrível. Isso, ótimo. Acabamos de falar de cobrança evolutiva. Pois é, Vocês então ainda faz diferente. Se não está dando certo, faz diferente. Então tá fazendo errado pro que você quer. Pro E seu aí propósito, fala você está agindo errado. porque que muitos querem que seja igual a você. Não, meu sofrimento, por que ele não está passando o que eu estou passando? Né? Porque ali a missão dele é outra coisa, Ele tá é fazendo- outro ele tá- aprendizado. talvez esteja mais alinhado com o propósito dele. Né? Ou Você até não. mesmo vai chegar um momento que ele vai passar por um processo que é ele que tem que passar. Até lá ele não chegou ainda. Você vai ver a vida da pessoa individual, deve estar de cabeça para baixo e você não sabe. E Entendeu? aí, quais são dentro, a gente já está chegando pertinho do final, já dos 2 programas, né? É muito, a gente ficar por mais uns 2 programas. Entramos ficaria numa aqui, bolha temporal e o tempo passa mais rápido. Quais são os procedimentos espirituais que vocês usam para tratar esse tipo de casos de problema de prosperidade, saúde, emocional, vindo do registro acástico, do registro ancestral, ou de influências magísticas, ou de influências obsessivas? A gente nem entrou no multiverso também, porque tem pra lá, viu? Linha temporal. Cara, eu quero... Não, peraí. Vamos falar. Não, vai ficar Pessoalmente, eu quero conversar sobre a questão e dos Multiverso. fractais. Porque uma coisa Dá que eu, uma que gema eu tinha a ver com isso aí, que a entendi, gente que eu ia entrar, acho mas não deu legal, tempo. é, por exemplo, até na questão espiritual,
Quem disse que um guia ou um Exu que trabalha comigo não sou eu mesmo em outra Frequência. em outra frequência? Não, vamos fazer o seguinte. Encarnação passada, na verdade, não está acontecendo ao mesmo tempo, só que em outra. Rapaz, É o nosso PhD esse. Rapaz, peraí, Esse é o meu Quero PhD, eu vim pro muito. planeta Terra Vamos só lá. pra falar disso. Quero demais. Mas vamos lá. Vamos fechar mais 2 no próximo programa, mais 2 programas pra falar disso? Bora. Fechou? Fechou total. Multiverso. O passado não está aqui, o passado E está aqui. Terra no momento fractalidade. presente. E Fractal fechou. Fechou. Quero Pronto, vai demais. fazer um quarteto aqui na Reconnect. Pronto. Pronto. Fechou? O maior prazer do mundo. Eu Fechou? quero demais. Quero Então, muito pronto. aprender. Agora, antes de acabar o programa, fale rapidamente quais são as técnicas que vocês usam. Existem multidisciplinas dentro da. Ou seja, não, isso aqui é mais para o Robson, isso aqui é mais para o Marcos, isso aqui é para o corpo mediúnico como um todo. Quais são as ferramentas que vocês usam para tratar? Excelente, eu vou falar de um, vou deixar o Robson falar da outra. A principal que a gente sempre usa é a apometria. A apometria, ela vem, eu sempre gosto de simplificar em uma frase a apometria. A apometria é a cocriação da alma direcionada para a desobsessão. Então, vós sois Deus. Então, eu cocrio através de comandos, eu dou um comando com a minha mente firmada, o campo emocional estável e com tecnologias espirituais em amparo dos guias, eu interajo como um raio no campo energético da pessoa. Então, eu dou um comando, plasma elementar de fogo, limpo aquele miasma de magia, plasma uma geometria sagrada e organizo um modelo celular da pessoa que está doente. Então tem várias formas de fazer. Então é uma ciência espiritual extremamente profunda. Mais uma vez, eu trazendo a questão das leis espirituais que o conhecimento liberta. Então a apometria é uma técnica onde eu dou comandos e esses comandos disparam uma cadeia sequencial de procedimentos energéticos nos corpos da pessoa. Etérico, astral e até níveis mentais e espirituais. Só que nem todo problema a gente consegue resolver com a apometria. Às vezes o problema está tão denso que eu vou precisar de um elemento físico, de uma ciência ancestral para resolver. Como, por exemplo, no afro-brasileira, que aí vai ter alguns casos e não vai. E tem os casos, que é a especialidade do Robson, que é o campo sistêmico, que é quando é um problema de modelo organizador, não está na memória celular, está num padrão de repetição, aí você vai resolver com um realinhamento familiar, né, Robson? Aí o campo sistêmico a gente coloca ali personagens, né? E até, no Ohana tem vários, que praticamente 98% do corpo mediúnico é terapeuta. Tem alguma qualificação de apometria, de alguma coisa assim. Então, quando você está lá na frente sentado, com o mentor espiritual que faz a desobsessão, o terapeuta também está falando alguma coisa que ela precisa ou direciona para um outro trabalho. Então, tem trabalhos sistêmicos, tem trabalho de desobsessão em grupo, que no qual que a gente chama de libertação. Tem outros trabalhos que a gente, lá através do Ohana, a gente executa lá. A apometria é o carro-chefe, é o tipo de desobsessão. Mas lá tem um mentor para aconselhamento. Então, tem todo esse trabalho. Fora que a gente tem o trabalho individual que a gente faz também, nesse estilo, que a gente atende pessoas de fora. Inclusive da língua inglesa que a gente faz. A gente faz trabalhos até atendendo em E a inglês, gente fez com fora, incorporação. com incorporação, que faz a limpeza, a gente faz a conversa com a pessoa, faz a leitura, correção, e o mentor vem e vai mais fundo, porque as tecnologias vêm através Porque dos nós mentores. somos muito honestos. O que é que faz aquele registro se abrir? Se for uma crença limitante, ela vai precisar buscar um terapeuta que trabalhe com crenças. A nossa especialidade, nós somos cirurgiões especialistas em obsessão complexa. Essa é o nosso PhD. Agora, se a pessoa está com um problema emocional, ela vai precisar de um psicoterapeuta. Eu já cheguei para você assim, olha só, eu não sou seu psicoterapeuta não, estou aqui para lhe ajudar a lhe sentir melhor. Você está gastando seu dinheiro e vamos meditar e eu vou corrigir seu corpo, você vai se sentir melhor. Pô, cortei a pessoa, porque estava num vitimismo. Eu não sou seu psicoterapeuta. Parou. Eu estou aqui para lhe fazer ele sentir melhor. Vamos aproveitar melhor a sua energia de investimento. Então, nós somos especializados em tirar obsessões. Mas existem pessoas que estão precisando de um psicoterapeuta. E a gente vai indicar, você precisa de um aconselhamento. É aí que entram os mentores espirituais, porque os mentores espirituais muitas vezes atuam como psicoterapeutas. Muitas vezes um Theta Healing, que é uma técnica de reprogramação de crenças, é o que aquela pessoa precisa. Porque a gente abre o campo, não tem obsessão, só auto-obsessão. Então eu consigo limpar muitas coisas, mas a causa raiz vai vir de uma mudança de personalidade. E também redirecionamos para médicos. Né? E aí é muito massa, porque o Robson, com essa super mediunidade dele, às vezes chegam uns casos que a pessoa tá doente. E ele começa a escutar físico. o mentor. Você tá com ele escuta... Aconteceu essa semana passada, não foi? tá com hipotiroidismo, Ela baixa tá com- hormonal e não sei o que, não Tá sei o com que, não sei o que. problema aqui na tireoide, tá com hormônio baixo, tá com Anemia. tá Tinha uma pessoa com anemia, a pessoa amarela, culpando a parte espiritual. Qual a última vez que você fez um exame de sangue? Faz 5 anos que eu não faço exame. Você pega sol? Não. Se suplementa? Não, só como hambúrguer. Aí foi quando eu li, tá com problema aqui no hormônio, tá com a tireoide. Eu tenho um nódulo na tireoide. Aí, ó. Então nem tudo é espiritual. Não.
Mas vamos continuar esse papo. Obrigado, Marcos André. Obrigado, Robson. Valeu, Roberto. Meninos, valeu, Bernardo. Fechamos nos reconectamos. Fechamos uma parte desse bate-papo, dessa subtemporada. Nessa subtemporada. A Reconnect, ela é aberta. A gente está aqui conversando e as temporadas vão se... Desenhando. Exatamente. Muito bem. Muito Muito bem, incrível, não sou? Incrível. As temporadas vão se desenhando e a gente vai fazendo, vai falando e as coisas vão funcionando conforme a gente vai tocando o programa. É isso aí. Então, muito obrigado a você que mais uma vez abriu as portas da sua casa para a Reconnect. Muito obrigado. Perdeu alguma parte desse programa? Vai lá no YouTube. Não esquece de curtir, de seguir o canal para você ser avisado sobre novos vídeos lá do nosso canal, tá bom? Até a próxima reconexão. Beijo. Tchau, tchau. Eu preciso de 3 palavras incríveis para usar numa balada. O Ateliê Renato Oliveira é especialista em aluguel de trajes de festas. Com um acervo diverso, garantimos que você encontrará o traje perfeito. E a nossa missão é oferecer uma experiência única com muita economia. São inúmeros clientes satisfeitos e você pode ser o próximo. Entre em contato conosco 987960356. Quer aprender a lidar melhor com a sua vida? Precisa de orientação para as suas decisões? Consulte o tarô. Fale comigo. 85996535770.